Olá, eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve o desafio 1.3, aqui da matéria de eletricidade do curso técnico em eletroeletrônica. Aqui na página da disciplina, aqui de eletricidade, nós temos o desafio 1.3, que é a sequência daquela manutenção que nós estamos fazendo na empresa pré-Damin. Quando eu clicar aqui no desafio, ele vai abrir uma página onde eu tenho o desafio, a descrição do desafio e aqui embaixo o arquivo que eu vou baixar para utilizar no desafio. Então eu vou dar um clique aqui, vou abrir o arquivo e não esqueça de habilitar aqui em cima, clicar aqui em habilitar edição. Eu vou clicar e vou dar um zoom para a gente fazer a leitura. Após a medição das resistências, você verifica que os resistores R3 e R4 estão com defeito e que não possuem valores anotados. Portanto, para corrigir os defeitos no circuito elétrico, você deve calcular os valores das resistências desses componentes. Então aqui embaixo nós temos 6 resistores, tá? Ele vai me fornecer o valor de alguns e ele pede que eu consiga o valor dos outros através de análise. Então já tem alguns detalhes que eu posso reparar que eu vou discutir daqui a pouco na matéria. Então os resistores a seguir foram medidos e indicaram os seguintes valores. O R1 vale 5, R2 vale 6.5, R5 3.6, R6 1.8. Deve-se calcular os valores de R3 e R4 a fim de que sejam substituídos no circuito e este passe a apresentar os valores de tensão e resistência equivalentes indicados no diagrama acima. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que resolve esse exercício. Bom, para que eu possa resolver esse exercício, eu preciso fazer algumas análises nesse circuito aqui. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que a tensão elétrica em circuitos em paralelo ela é a mesma. Então, se eu analisar o valor do meu R1, é de 5 ohms. E eu tenho nesses pontos, olha, entre os pontos A e B, uma tensão de 5 volts. Então, ele está falando para mim que entre os pontos A e B, se eu medir aqui com o voltímetro, que eu vou medir 5 volts. Entre os pontos B e C, ele fala para mim que eu tenho 4 volts. Ou seja, no resistor R3 e no resistor R2, eu vou ter uma tensão, caso eu meça com o voltímetro, de 5 volts. E ele fala para mim que eu tenho 1 volt sobre os resistores R4, R5 e R6. Então, eu vou fazer uma marcação aqui e vou marcar 1 volt. Através dessa análise, eu consigo saber o seguinte. Eu fiz uma marcação errada aqui. Aqui não são 5 volts, aqui são 4 volts. Deixa eu passar a borracha aqui. Pronto. Vamos continuar. Então, aqui são 4 volts. Através dessa análise, eu já tenho os valores de tensão dos meus resistores. Então, eu tenho que achar quais resistores. Aqui no meu exercício, ele fala para a gente. Ele quer os resistores R3 e R4. E para dar sequência na resolução desse exercício, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o comportamento da corrente elétrica no circuito. Tá? Então, por exemplo, nesse exercício aqui, eu tenho um resistor com o valor de 5 ohms e o valor da resistência. Então, eu consigo localizar a corrente do R1. Então, eu vou escrever aqui corrente do R1, que é igual a tensão do R1. Você pode ver esse valor como V também, tá, no material, dividido por R1. Isso vai ficar 5 dividido por 5, né? 5 volts dividido por 5 ohms, que dá 1 ampere. O que acontece nesse caso aqui? Eu tenho descendo, passando dentro desse resistor, 1 ampere. Então, descendo aqui nessa linha, passando nesse resistor, eu tenho 1 ampere. Quando chega nesse nó, isso aqui, essa bolinha aqui,
uma certa quantidade de corrente vai descer para R2 e o restante vai descer para R3. Então aqui eu vou usar um pouco de análise de circuitos. Ou seja, eu sei quantos volts que eu tenho em cima de cada resistor. Então, se os dois estão em paralelo, eu tenho 4 volts em cada um. E eu sei o quanto que eu tenho de... Eu consigo calcular, desculpa, a corrente em cima de um deles. Por quê? Porque aqui no exercício, ele fala para a gente que a corrente, que o valor de resistor 2 é de 6,5 ohms. Então, eu posso voltar aqui e montar a seguinte equação. Vou mudar a cor aqui para ficar um pouco diferente, para a gente poder resolver. Vou colocar de azul. Aqui. Então, o que acontece? A corrente de R2, ela vai ser... Para calcular a corrente do R2, eu vou lembrar da fórmula que fala que corrente é igual a tensão pela resistência. Então, vou colocar aqui, ó, tensão de R2 dividido por R2, que vai ser, a tensão em cima de R2 é 4 volts. Por quê? Porque eu tenho aqui falando para mim que entre os pontos B e C, eu tenho 4 volts. Então, se eu medir com voltímetro nesses dois pontos, eu vou medir 4 volts. E eu tenho o valor do R2, que é de, vamos lembrar aqui, 6,5 ohms. Então, meu R2, ele vale 6,5 ohms. Então, aqui dividido por 6,5. Isso vai dar, se eu abrir a nossa calculadora, isso vai dar 4 dividido por 6,5, 0,615 amperes. Então, vou colocar aqui. 0,615 amperes. Então, acabei de descobrir que desce esse valor de 0,615 para o R2. O que sobrar de corrente, então, desce 1 ampere, 0,615 ficam no R2. O que sobrar vai ser desviado para o R3, porque a corrente inteira tem que passar por esses dois. Então, eu posso falar o quê? Que a corrente do R3, vou fazer de outra cor agora. A corrente do R3. Então, a corrente do R3, ela vai ser... A fórmula de corrente é tensão dividido pela resistência. Desculpa, me antecipei. Não. Aqui a corrente do R3, ela vai ser... Então, a corrente do R3, na verdade, ela vai ser a corrente que desce no R1. Então, vai ser a corrente do R1 menos a corrente no R2. Porque desce 1 ampere, 0,615 ficam no R2 e o restante vai para R3. Então, menos corrente de R2. A corrente do R3, ela vai ser 1 menos 0,615. Então, a minha corrente do R3, ela vai ser de, vamos olhar aqui, 1 menos 0,615, 0,385 amperes. Então, a minha corrente elétrica aqui no R3, ela vai ser de 0,385 amperes. Então, agora eu sei que passando por R3, eu tenho 0,385 amperes. Então, aqui tem 0. Só lembrando que a corrente elétrica ela passa dentro do resistor para gerar o trabalho, tá? Então, eu consigo calcular o R3. Porque eu tenho tensão do R3, que é de 4 volts, e eu tenho a corrente do R3, que é 0,385. Então, vou colocar de outra cor de novo. Vou voltar para o verde, para que a gente possa utilizar. Então, meu R3, ele vai ser igual a tensão
do R3 dividido pela corrente de R3, que vai dar 4 volts, né? Divididos por 0,385. Isso aqui vai dar pra gente 4 dividido por 0,385, aproximadamente 10 amperes, 10 ohms. Então, o resultado desse cálculo é de aproximadamente 10,3 ohms. Então, esse é o nosso cálculo para chegar no R3, através de análise do comportamento de tensão elétrica e corrente elétrica no circuito. Tá? Agora a gente vai começar a resolver a próxima etapa das equações para chegar no valor do R4. Prosseguindo aqui com a solução do exercício, nós já descobrimos o valor de R3, que vale 10,3 ohms. O valor de R4, que é o que falta, nós podemos calcular também estudando o comportamento da corrente elétrica no circuito. Então, deixa eu pegar aqui uma de caneta verde de novo. Então, nós temos 1 ampere que vai passar pelos dois resistores e vai se distribuir pelos 3 resistores de baixo. Então, uma parte desse 1 ampere vai ficar no R4, uma parte vai ficar no R5, uma parte vai ficar no R6. Tá? Se a gente voltar aqui no exercício, eu tenho o valor de R5 e de R6. Então, o R5 vale 3,6 ohms e o R6 1,8. Para resolver isso aqui, eu vou fazer igual a questão de cima. Então, eu vou falar aqui, corrente do R5, o R4 eu não consigo achar ainda, é igual. Tensão do R5, quem que é a tensão do R5? 1 volt. Por que 1 volt? Porque é a tensão que eu meço se eu puser o multímetro o voltímetro entre os pontos C e D. Então, desenhando a equação aqui, vai ser tensão de R5 dividido por R5. A tensão de R5 é 1 volt, o valor de R5 é de 3,6 ohms. Então, voltando aqui, R5 tem um valor de 3,6 ohms. deixa eu pegar a caneta. 3,6. Isso dá 3,6. 1 dividido por 3,6, 0,277 amperes. Então, vou colocar aqui, 0,277 amperes. Eu vou achar agora a corrente do R6. Por que eu vou calcular a corrente aqui do R6? Porque a corrente no R4, ela vai ser a corrente de R5 menos a corrente de R6. Então, se eu escrever aqui, corrente do resistor 4 vai ser igual corrente do R1, né, que é essa aqui em cima, que é 1 ampere, corrente do R1, menos a corrente do R5, menos a corrente do R6. Então, eu vou calcular agora a corrente do R6, é que está faltando. Vamos lá. A corrente do meu R6, ela vai ser, mesma fórmula, tensão do R6 dividido por R6. Tensão do R6 é a mesma do R5, que é 1, porque estão em paralelo, dividido por a minha resistência 6, ela vale 1,8 ohms. Dividido por 1,8. Isso dá 1 dividido por 1,8, 0,555 amperes. 0,555 amperes. Tá? Agora sim eu consigo calcular aqui a minha corrente do R4. Então, voltando para a caneta roxa, a corrente do R4, então,
ela é igual a 1, desculpa, 1, menos a corrente do R5, 0,277, menos 0,555, que é a corrente do R6. Portanto, a corrente do resistor 4 vai ser igual a 1 menos 0,277 menos 0,555. A corrente do R4, então, vale 0,168. Amperes. Se eu localizei a corrente do R4 e eu tenho a tensão em cima dele, eu consigo calcular a resistência 4. Então, se eu vier aqui utilizar uma caneta azul clara, vamos ver se fica bom o tom. Resistência 4 é igual a tensão de R4 dividido por corrente de R4. Tensão de R4 é 1 volt, porque os três resistores estão em paralelo, então a tensão é a mesma nos três, dividido por 0,168. Isso vai dar para a gente 1 dividido por 0,168, 5,95 ohms. Vou arredondar para 6, tá? Então isso aqui dá para a gente uma resistência de 6 ohms. Então nesse momento eu acabei de localizar o valor de R3, que é 10,3 ohms, e o valor de R4, que é de 6 ohms. Tá? Essas são as respostas que vocês vão colocar lá no exercício que está pedindo. Então aqui pede, tá, para você fazer os cálculos e colocar esses dois valores de resistência que estão faltando. Muito obrigado e até mais.